Desde há 2 anos a esta parte, 3 anos, desde 2022, a oferta Coração pela Casa tornou-se também uma oferta profética, porque nós começámos a dar não para aquilo que já tínhamos, mas para aquilo que ainda não tinha acontecido, mas que acreditávamos que iria acontecer. E em 2022 nós tivemos essa experiência com o Campos do Porto, quando nós demos a nossa oferta Coração pela Casa no início de março, e a oportunidade apareceu no meio do mês de março. Depois, no ano a seguir, aconteceu o mesmo em Aveiro, e em 2024 aconteceu com Lisboa. Se nós não tivéssemos levantado a oferta Coração pela Casa, nós não tínhamos recursos para sinalizar o espaço. Basicamente era isso. Quando a oportunidade surgiu, e se nós tivéssemos que ainda ir levantar recursos para sinalizar o espaço, nós teríamos perdido esse espaço. Todas as obras que nascem do coração de Deus e que impactam a terra são desafiadoras. Nós viemos para cá em 2016 com uma proposta de emprego do Daniel. E viemos para cá sozinhos, não tínhamos ninguém, só nós 4. Para chegar aqui na igreja, nós tivemos mesmo uma experiência com o nosso filho. Uma noite a gente estava em casa e a pergunta dele foi: mãe, Deus existe? E eu disse que sim. E ele disse: se Deus existe, então ele não nos ama. Porque ele nos trouxe para um lugar sozinho, um lugar onde a gente não tinha amigos, a gente não tinha família. Naquela noite eu disse para ele: filho, tens razão, porque eu não tinha nada para dizer para ele que ele estava errado, ele estava certo. Eu também estava num momento que me sentia só. E eu fiz uma oração, e a minha oração naquela noite com ele era um sábado à noite. Eu disse: Deus, se o Senhor existe, e se foi o Senhor que nos trouxe para cá, amanhã, se manifesta para a gente, se manifesta para ele. Saí do quarto e disse ao Daniel: nós precisamos amanhã ir numa igreja, amanhã nós precisamos de uma igreja. E o Daniel começou a procurar e viemos e assistimos a reunião. O tema da palavra naquele dia foi: você devia estar lá. E o pastor pregou o tempo todo sobre isso e até a falar sobre o país. Você devia estar aqui em Portugal. Então, nós já saímos dali certos do que a gente queria. E eu digo que a experiência mais emocionante é depois que eu peguei os dois nos Kids e comecei a descer aquela escada, ali a escada final na Alice Polis, e ele segurou meu braço e disse: mãe, Deus existe e Deus está aqui. Yeah. Então, depois dali, nós não tivemos dúvidas nenhuma de que aqui era o nosso lugar. Quase 9 anos depois, viver o que nós estamos a viver, nós jamais imaginaríamos. Eu acabei pedindo demissão. Tínhamos uma empresa de investimento há alguns anos, nós estávamos com a empresa de construção e eu estava com alguns outros projetos em cima da mesa, e nós decidimos dar o passo após um summit do Kingdom Builders. E eu lembro que quando eu fui apresentar minha carta de demissão, eu pedi a Deus um sinal, eu pedi a Deus uma palavra, e eu tenho essa palavra marcada na minha Bíblia, que foi no livro de Ageu, em que Deus disse para mim: Deus, o que o Senhor espera de mim agora que eu vou apresentar essa carta? E Deus disse: então agora vai e constrói a minha casa. Isso foi no início do ano de 2024. 7, 8 meses depois, nós estávamos, o pastor Mário reuniu conosco e disse: olha, temos aqui um projeto e a gente quer que vocês façam a coordenação geral desse projeto. Enfim, a gente acha que faz todo sentido. E a gente só foi perceber durante o processo. Tem coisas que Deus permite que tu abras os olhos só no caminho. Tu aceitas sem entender muito, apenas ok. A gente sabe que Deus capacita no caminho, let's go. E durante esse processo foi quando nós lembramos, falou: uau, a gente jamais imaginou que aquilo que Deus nos deu de experiência, né? Falando: agora vai e constrói a minha casa. Literalmente. Nós cancelamos muitos compromissos pessoais, cancelamos viagens de férias, cancelamos ida ao Brasil no Natal, Ano Novo, que é um momento sensível às famílias. E nós sentamos com os nossos filhos para tomar essa decisão, e nós dissemos: é uma oportunidade, queremos ou não queremos? É uma oportunidade para nós.
né? É uma oportunidade de servir a casa, de servir as pessoas, de servir o reino. Este projeto do novo campus de Lisboa começou com uma necessidade enorme, começou com uma surpresa desagradável, um grande desafio financeiro. Nós estamos a falar numa obra superior a 1 milhão de euros. Continuar com a igreja a operar da maneira como nós operamos, fazendo as coisas como nós fazemos. E eu quero lembrar que durante as obras nós tivemos o maior casa aberta de sempre. Tivemos o maior espetáculo de Natal de sempre. Com todos os custos envolvidos, com todos os desafios de equipa, de mobilização de pessoas envolvidos. Se nós tivermos medo e virarmos as costas, jogamos seguro, mas nunca vamos ver isso acontecer. A nossa história tem sido fértil em grandes desafios. Mas a grande vantagem destes desafios é como isso aumenta a revelação em nós de quem Deus é. Aquilo que a Bíblia diz é verdade. Aquilo que é impossível ao homem não é impossível para Deus. A igreja é acerca disso. A igreja é acerca de uma demonstração divina da sua soberania num mundo que teima em colocar limites à nossa vida, limites à nossa visão, limites à nossa fé. Deus, na sua soberania, Ele desfaz todos os limites quando há um povo que se junta e crê que o impossível pode acontecer. E isso aconteceu ao longo destes meses e continua a acontecer porque nós temos grandes desafios à nossa frente. Isso aqui é brutal. Bem-vindo a casa, eu acho que é mesmo verdade na parte de sentirmos que esta é a nossa casa ao domingo ou que temos a nossa família aqui, mas ultimamente nós temos vivido isso mesmo tipo no dia a dia, não só ao domingo. Literalmente tem sido. Acho que nos últimos 3 meses eu passei mais tempo aqui na igreja do que em casa propriamente. Eu lembro a gente estava a terminar um projeto de uma obra. E a Priscila assim chegou com essa notícia: olha, temos uma obra, a igreja tem um novo edifício. A gente veio no início também como voluntário. Acho que se envolvemos de um jeito que, pronto, ficou difícil da gente realmente sair daqui. A gente, tipo, não sei se era realmente porque era o meu sonho. A metade do tempo que estamos casados foi o tempo de obra, ou seja, a gente tem 8 meses de casado, 4 meses de obra. Yeah. Então, eu já nem sei como é que é uma vida de casado sem estar em obra. Ou seja, a gente sempre tem se sacrificado em sair de casa cedo e chegar em casa tarde. E o servir, eu tento encarar sempre como um privilégio. Yeah. E uma honra poder servir a Deus e servir a Deus num lugar como esse. Quando a gente fala que estamos a pisar em uma terra de milagres, estamos a pisar em uma terra de milagres. Né? Estamos a pisar. Alguns dizem: nossa, como é que vocês tiveram coragem? Eu falei: eu não sei como o pastor Mário teve coragem. Né? Porque ele entrava cá e as coisas estavam às vezes na mesma. Passamos por um período de Natal nesses 3 meses, né? Passamos por um período de Ano Novo e as fábricas fecham e etc. Então imagina, nós tínhamos tudo programado para que na última semana de dezembro nós começássemos a colocar os pisos e de repente a gente tem o homem do piso a ligar e dizer: olha, a fábrica não vai entregar porque não há transporte. Há piso, mas não há transporte. E a gente diz: não tem como não entregar. Não, ela entrega lá para o dia 6 de janeiro, 7 de janeiro. Não pode. A gente tem reunião aqui dia 5. Nós tínhamos que levantar um piso em Itália e um piso em Espanha. Então eu liguei para 2 transportistas que eu conhecia, que eram donos de transportadoras, para pedir ajuda. E um disse: onde vai ser levantado? E eu disse o lugar: vai ser levantado no lado A. E ele diz: Daniel, eu tenho um caminhão amanhã a carregar nesse lugar. É só mandar entregar que eu consigo. O outro: olha, eu preciso mesmo levantar, vai ser na Itália, etc. Ele diz: Daniel, eu tenho vindo um caminhão da Itália amanhã, acho que a gente consegue também. E isso não tem explicação. Quando foi para fazer o teto lá do auditório, quando o senhor chegou, nós combinamos, eram 2 dias. E quando ele chegou, ele disse para mim: 2 semanas. Eu: não vai fazer em 2 semanas. E ele: vou fazer em 2 semanas. 2 a 3 semanas. E eu disse: não vai. O senhor vai fazer em 3 dias.
E na última noite, eu saí um pouco mais cedo, o Daniel ficou aqui e ele disse para o Daniel: avisa sua mulher que acabou a cola. Não tem cola para terminar amanhã. Yeah. O Daniel chegou em casa e eu falei: Deus, tem misericórdia. Foi só isso. Yeah. E é tão bonito quando no dia seguinte eu cheguei e ele disse: a senhora pode vir aqui? E eu fui, mas a gente já sabia onde tinha que comprar, já tinha visto, vamos sair, vamos comprar. E quando eu fui, ele disse pra mim: eu não sei o que aconteceu, mas a cola tá transbordando. Yeah. É muita cola que tem aqui. E foi tão bonito porque ele fez tudo e ele veio perguntar pra mim: e o que eu faço com a cola? Levin, a cola é tua, não é minha, a cola é tua. E ele foi com aquilo e ele procurou depois os meninos e conversou sobre que milagre era esse. Milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação, como é que tudo isso aconteceu. Yeah. E eu também não sei explicar. Quantas vezes eu andar pelo prédio e dizer: Deus, enquanto eu cuido da tua casa, cuida da minha. Yeah. E nós tivemos experiências. A gente tinha certeza que Deus ia cuidar de nós. Deus não ia. Ele nunca falhou e não era agora que ele ia falhar. Yeah. E coisas aconteceram que você fala: é mesmo, Deus. Não tem nada relacionado com a gente. Nada. Quando nós cuidamos da casa de Deus, Deus cuida da nossa. Quando nós colocamos a casa de Deus em primeiro lugar, a nossa casa nunca fica em segundo lugar. Um dos maiores desafios que eu acho que a gente teve aqui, para além de toda a execução, foi aprender a lidar com os voluntários. E graças a Deus pelos voluntários, porque senão, assim, em 3 meses, esquece. Nós aceitamos esse desafio do dia 5, que é a primeira reunião do ano. Até chegar ao dia 5, aquela semana nós passamos com um sentimento diferente. Nós não temos para onde ir. Né? Antes era, vai dar, mas nós temos a Lispolis. E no dia 4, houve uma avalanche de voluntários nesse lugar. E era voluntários a pôr pavimento, era piso, era voluntários a fazer isso, voluntários a fazer aquilo. Houve mesmo essa avalanche, mas lhe digo uma coisa: não seria possível sem essa onda de voluntários. Não seria possível. Né? Eu, na minha limitação, dizendo: vão todos embora, pelo amor de Deus, porque não dá, a gente não consegue controlar. E, de fato, naqueles 2 últimos dias, nós perdemos o controle do que estava a ser feito neste lugar. Nós perdemos. A hora que não fazia, ou estava a fazer, e foi ótimo perder o controle. Nós perdemos o controle em tudo. Yeah. Puxa agora a sua vez. Nós somos mesmo gratos a Deus pelo privilégio, porque é um privilégio. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos nesse prédio foi mesmo um privilégio. Nós até emagrecemos, pá. Do dia 4 pro dia 5, para mim foi o dia completo, tipo, foi o mais marcante de todos. Não tem lógica acontecendo do dia 4 pro dia 5, aquilo não existe. 10 horas da noite, não ter as treliças, não ter tipo os suportes pro PA, não ter nada aquilo instalado ainda. As treliças na parte do piso 1, que ficaram prontas na madrugada do dia 3 pro dia 4, foi algo assim. O próprio prestador veio no dia 5, que instalou as treliças. Ele veio no dia 5 e ficou de boca aberta o que representava tudo aquilo. Ele foi embora a dizer: agora eu entendi por que vocês pressionaram tanto para entregar. Cerca de 500 pessoas estiveram aqui a trabalhar. Mais do que o trabalho que é feito, é uma demonstração de como Deus toca o coração das pessoas. Às 6h30 da manhã já de domingo, e eu disse para ela: só recuso uma coisa, a participar da primeira reunião desse jeito. Vamos pelo menos em casa para tomarmos um banho, alguma coisa, e já voltamos. Quando nós voltamos, o som já não estava pronto ainda. Então, quando era 7 da manhã, nós já estávamos a ouvir rumores: vamos cancelar a reunião das 9h30. É melhor. Liga lá para o pastor Mário, já comunica que nós vamos cancelar a reunião das 9h30. Né? De repente foi o mover sobrenatural. Ligam-se as coisas, vocês sabem melhor do que a gente isso, e comecem. Vem
bem-vindos a todos ao primeiro domingo no novo edifício da Hillsong Portugal. E a gente vê que o ser firme é mesmo quando parece que não vai conseguir, continua. Mesmo quando parece que não vai dar, continua. E é incrível porque essa atmosfera, esta unção, está a ser derramada sobre a vida da igreja. Isso não é algo que está só a viver como igreja, a construção do novo edifício. Eu estou numa grande expectativa para o futuro, de acabar as nossas obras, termos os recursos que nós precisamos para acabar as obras aqui em Lisboa. Nós também estamos a investir em ar-condicionado para o Porto e é uma obra muito importante para trazer um maior conforto às muitas pessoas que vão ao campus do Porto e creio que outras oportunidades noutras localizações, elas irão surgir também. E é impressionante ver o número de pessoas que têm recebido Jesus. Em 2 meses, globalmente na Hillsong Portugal, nós tivemos cerca de 1.200 decisões para Jesus, que é uma coisa fantástica mesmo. Então o potencial de crescimento é muito grande. Edifícios são ferramentas, mas não são um fim em si mesmo. E quando nós damos a oferta coração pela casa, lembrem-se sempre que nós estamos a dar por causa da vida das pessoas. E aquilo que mais me emociona é ouvir as histórias da vida das pessoas que foram transformadas pelo facto de nós podermos pregar o Evangelho e ensinar. A minha infância realmente foi praticamente toda na igreja, servi das mais diversas formas e tinha isso muito incutido em mim. A pessoa que eu queria para a minha vida tinha que ter a mesma crença que eu. A minha educação sempre foi uma educação cristã, mas eu não frequentava. Não frequentava a igreja, nem nunca tinha entrado na igreja tão pouco. E acabamos depois em conversa por perceber que a minha mãe frequentava a mesma igreja na altura. E observei e tive a tentar perceber até que há um dia em que sim, que fiz e tomei a minha decisão. A partir daí as coisas foram fluindo. Continuámos a ser colegas de escola e o namoro desenvolveu-se. Durou 2 anos e meio. 2 anos e meio. Passado 2 anos e meio, estávamos a casar 2 jovens com 20 anos. Enquanto casal, servimos também, primeiro como assistentes na igreja, fizemos um pouquinho de tudo. Temos 2 filhos maravilhosos, o nosso poderoso legado. Está escrito na palavra de Deus: toldo o homem que confia no homem, não é? E infelizmente, hoje à distância, parece-nos que foi exatamente isso que aconteceu. E nós deixámos-nos perder um bocadinho no vento das circunstâncias. Acabámos por nos afastar da igreja, por desilusões. O relacionamento, com um Deus relacional, com um Deus presente, não acontecia, não é? Claro que nunca deixei de ter fé. Em momentos de aflição, era a Deus que eu clamava, alguma coisa com os meus filhos, alguma situação de desespero. O que aconteceu em 2016 foi que realmente eu senti que alguma coisa não estava bem connosco no nosso casamento. O marido que eu tinha super apaixonado, super presente na minha vida, começou a afastar-se lentamente. Não fazia a mínima ideia, mas o pecado, a traição, a mentira tinha entrado no meu lar. Uma primeira perspectiva ao início, quando eu olhava para a situação, eu achava que a culpa era toda a gente menos minha. Estava desiludido com as pessoas, estava desiludido com os amigos e é a sensação de que estás
sozinho contra o mundo. Deixas de ter sentido de levantar de manhã, deixas de ter sentido no trabalhar. Tu mereces mais, não estás bem onde estás, as pessoas à tua volta não cuidam. No fundo, toda uma teia de mentira que às tantas se torna a verdade para ti. Sozinho sou capaz é uma, a de que não preciso da igreja para nada é outra. O Joel acabou por entrar ele próprio numa depressão. Eu não sabia o que se passava. Acabei por tomar um bocadinho o mesmo rumo que ele. Acabei por começar a definhar também. E no ano seguinte eu tenho um episódio, um surto psicótico, e vou parar a uma cama de hospital. Foi uma altura em que eu me cheguei muito novamente a Deus, mas nunca voltei para a igreja. Em agosto de 2022, numa das alturas mais difíceis da minha vida, em que a minha mana atravessava um cancro da mama, lutava contra um cancro da mama, o Joel sem me dar nenhum motivo realmente plausível, aliás, não fazia nexo absolutamente nenhum, sai de casa. Teve atitudes hediondas em que eu não o reconhecia e o amor da minha vida de repente tornou-se num monstro. Quando perdes todas as referências, fiquei completamente em roda livre. Eu percebi que estava à procura de nada. Eu corria à procura de algo, mas não estava à procura de nada, porque nada me iria satisfazer. Nada daquilo que eu julgava que, ok, eu vou recomeçar a minha vida, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. E é a altura em que percebes que não há mais nada. E quando não há mais nada, o que vem é o desespero. Mas sabia que havia muita mentira e não conseguia viver mais com o peso daquela mentira. E então decidi, era de noite, e telefonei para a Sandra e decidi ter com ela e contar-lhe tudo. Sei que perante tudo o que lhe iria dizer queria ser demasiado, e essa é a parte mais assustadora. É quando me sinto tão perdido em que deixo de acreditar na minha própria existência e planeio colocar fim à mesma. Eu só mais tarde tive conhecimento desta situação, de que o Joel, antes de decidir ir ter comigo e de me contar a verdade, tinha estado em cima da ponte para terminar com a vida dele. O que Deus não permitiu era a apoteose para o inimigo, não é? Ceifar a vida dele. Já tinha conseguido destruir um casamento, destruir uma família. Naquela noite, no carro, Joel chamou-me, eu desci. Eu percebi que havia alguma coisa muito grave que ele me iria contar. Quando o Joel diz toda a verdade, isso trouxe muita clareza, mas enorme dor. E naquele momento foi sobrenatural. Eu fui tomada por uma compaixão completamente sobrenatural, que não é minha. Foi completamente de Deus. Senti-me extremamente magoada, extremamente desiludida, mas com uma compaixão sobrenatural. Naquele momento eu senti mesmo que ele não ia sobreviver àquela noite. Foi mesmo isto que eu senti no meu espírito. E foi um bocadinho contra tudo e contra todos, porque fiquei sozinha nesta decisão. Mas eu hoje sei, e à distância vejo, que foi a decisão que mudou todo o rumo da história. Porque naquele dia o que eu fiz foi uma decisão, foi tomar uma decisão. Eu decido perdoar o imperdoável. O nosso lema hoje é poder transformar a nossa história, servir um propósito muito maior. Não é acerca de nós, é acerca daquilo que Deus fez, que foi um milagre total. Eu sou um milagre de Deus. O Joel é um milagre de Deus. A seguir àquela noite, nós estávamos feridos, sensíveis, precisávamos realmente de ajuda e falámos com um casal que logo nos acolheram em casa, estiveram connosco para tudo, oraram connosco, nos ouviram, nunca nos impuseram nada. E nesse dia, 27 de novembro,
decidimos acompanhá-los a um culto na Lispolis, em que a mensagem do nosso querido pastor Mário Rui foi: venha ao novo. E nós não queríamos acreditar. Não importa o que tu vivestes, não importa o que tu vives, não importa se as tuas memórias são boas ou más, não importa aquilo que tu estás agarrado ao passado, não importa as tuas experiências do passado, não deixes que isso determine o teu futuro. Não deixes que isso te aprisione, não deixes que isso te impeça de viver aquilo que Deus tem para ti. Cada palavra, bebemos cada palavra daquela mensagem. Parece que Ele estava a falar diretamente para cada um de nós, ao coração de cada um de mim e do Joel. Nós olhámos um para o outro, pensámos: isto é inacreditável, venha ao novo. E saímos dali completamente impactados. Nesse dia, claro que tornámos a levantar o nosso braço. Dá-me uma vida nova, com um novo e vivo caminho, cheio de esperança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? A nossa maior recompensa é quando nós começamos a ouvir histórias de vidas que estavam devastadas, vidas que estavam literalmente destruídas, mas que através da pregação do Evangelho, Deus tocou na vida deles e deu-lhes uma nova esperança e um novo recomeço. E isso não há dinheiro nenhum que pague. Nós tivemos centenas, mais de 500 pessoas que voluntariamente trabalharam e ainda trabalham nesta obra, porque as coisas ainda não estão acabadas, e tivemos milhares de pessoas a contribuir. E as contribuições de todos são fundamentais. Nós ainda temos muita coisa para pagar destas obras, mas até agora o sacrifício de todas as pessoas tem sido fundamental. Seria completamente impossível. Quando Deus, do alto da sua soberania, declara que alguma coisa vai acontecer, Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele só precisa da mobilização dos corações daqueles que creem nele. E este é o apelo da oferta Coração pela Casa, para que quem crê em Deus e quem crê naquilo que Deus está a fazer no nosso meio, contribua sacrificialmente. Como o pastor Phil Dooley tão bem lançou o mote para a nossa igreja global este ano, o próximo passo de fé. Eu queria que nós olhássemos para a oferta Coração pela Casa, não fazendo o mesmo que temos feito até agora, não fazendo o mesmo sacrifício que temos feito até agora, mas darmos o nosso próximo passo de fé. Qual é o teu próximo passo de fé? Qual é o desafio maior que tu tens à tua frente agora em relação à oferta Coração pela Casa? Abraça esse desafio, aceita esse desafio, dá o teu próximo passo de fé e põe Deus à prova, porque Deus é fiel, porque eu creio do fundo do meu coração e a Bíblia é bem clara nisso, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós nunca, absolutamente nunca, ficaremos em segundo. Então eu queria desafiar-te a tu dares o teu próximo passo de fé na oferta Coração pela Casa.